Paz do Senhor, meus irmãos, meu nome é Poliana Laís e eu venho aqui compartilhar uma palavra com vocês, amém? Irmãos, infelizmente a internet aqui não é tão boa, então a minha mensagem tem que ser curta, eu tenho que falar pouco, dizer muito para os irmãos. E eu tenho vários tópicos aí que eu quero estar compartilhando com os irmãos, como paternidade de Deus, filhos de Deus, pessoa do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, pecado, fé, etc. Mas hoje a gente vai falar sobre acessibilidade ao reino de Deus, a acessibilidade que existe no Evangelho de Cristo Jesus. Eu quero que os irmãos guardem isso no coração dos irmãos, tá bom? Jesus Cristo, ele veio para o mundo. A salvação é para o mundo e o acesso ao Evangelho de Cristo Jesus é para o mundo, tá bom? Porque eu quero deixar isso bem explícito com os irmãos. Eu tenho acompanhado, eu tenho assistido várias mensagens por aí. E infelizmente essas mensagens são mensagens boas, mas o linguajar não é um linguajar acessível, ou a abordagem que é feita através dessas mensagens não é uma abordagem acessível, porque existem certas pregações que são maravilhosas, mas se a pessoa não tiver estudado teologia, se a pessoa não tiver 10 anos de igreja, ela não vai compreender nada do que você está dizendo. Tem gente que só consegue pregar dentro das igrejas e tem gente que só consegue pregar em culto ao ar livre. Irmãos, guardem outra coisa no seu coração, por favor. Equilíbrio. Em todas as coisas, equilíbrio é primordial. Se não haver equilíbrio, vai ter defasagem em alguma área, tá bom? Eu quero compartilhar com os irmãos um texto que está em João, capítulo de número 3, versículo 16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Então, irmãos, o Evangelho ele não está restrito só a quem é crente, só a quem é católico, só a quem é cristão. Amém? O Evangelho ele veio para todos que estão neste mundo. Por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Existem tantas pessoas, às vezes, que elas não se sentem confortáveis, elas não se sentem acolhidas, sabe? No meio cristão. A gente se diz um país tão cristão, mas com tão pouco conhecimento de Cristo, sabe? Que evangelho é esse que nós professamos, que não é acessível a quem está nas ruas, a quem está nas praças, que não é acessível pessoas que necessitam dele. Eu quero que os irmãos guardem uma coisa no coração. Jesus Cristo, ele veio para aqueles que estavam doentes, para aqueles que eram pecadores, para aqueles que eram maus. Jesus Cristo não veio para os bons. Jesus Cristo não veio para os sãos. Jesus Cristo não veio para os santos. Amém? E existem vários outros versículos que vai citar e deixar isso bem explícito. Em Marcos capítulo 16, versículo 15 em diante, vai estar escrito assim, que é para nós irmos para todo mundo, anunciarmos o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo, anunciai o evangelho a toda criatura. Mateus capítulo 24, versículo 14, também vai estar dizendo assim que o evangelho do reino deve ser pregado em todo mundo, a todas as gentes. Todos. Em Mateus capítulo 13, Jesus vai ter uma série de parábolas ali, não só no capítulo 13, mas em vários outros capítulos também, falando a respeito do reino dos céus. E eu quero também falar um pouco mais a respeito do reino dos céus com os irmãos, mas não aqui, não agora, tá bom? A gente está começando agora, eu vou devagar com os irmãos, né? Assim como uma criança, quando nasce, você não dá mocotó para ela comer, você começa amamentando ela e com o passar do tempo ela vai começar a se alimentar de alimento sólido. Assim também eu vou estar fazendo com os irmãos, amém? A gente vai começar devagar para a gente depois ir se aprofundando. E lá em Mateus capítulo 13, Jesus vai comparar o reino dos céus com uma plantação de trigo na qual tinha também joio. Olha que interessante, a plantação é de trigo, mas também tinha joio no meio do trigo. Lá ele vai dizer que o campo no qual está plantado tanto o trigo quanto o joio é o mundo. O trigo são os filhos de Deus e o joio são os filhos do maligno, do inimigo. E em seguida vai ter um versículo dizendo assim que um homem, ele foi num campo e ele achou um tesouro muito precioso. Então ele foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou aquele campo.
Quem é este que vendeu tudo quanto tinha e comprou aquele campo? Jesus Cristo. Não foi por prata, não foi por ouro, mas foi pelo preciosíssimo sangue de Cristo Jesus, vertido na cruz do Calvário, que nós fomos comprados, porque nós estávamos vendidos sob o pecado. Não vou entrar nessa parte agora, nesse âmbito agora com os irmãos, tá bom? Mas eu quero que os irmãos guardem isso. O acesso ao reino é para todos. Mas vamos continuar o versículo. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Vamos lá. Deus amou o mundo, o evangelho veio para o mundo, Jesus veio para o mundo, a salvação é para o mundo. Agora, se o mundo quer, é outra coisa, tá bom? Todos serão salvos, é outra coisa. Todos creem, é outra coisa. E a gente não vai entrar nesse âmbito agora. Mas vamos lá. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A parte aqui do crer entra a fé. Por que fé? Lembra que no primeiro vídeo eu falei com os irmãos que Jesus ele está acima de religião? Porque quando a gente vai falar de Jesus Cristo, muitas pessoas já emendam logo em religião. Jesus Cristo não é religião. O que é a religião? A religião é um meio. Religião é um meio que o homem, né, encontrou de se religar com Deus, de voltar a ter comunhão com Deus. É um meio. A religião ela é um meio, ela não é o caminho. Aí vocês podem perguntar, irmã Poliana, a religião é ruim? Não. A religião é um meio, um auxílio que é eficaz quando se vive a essência de Cristo. Mas quando essa religião se torna corrompida e já não vive a essência de Cristo Jesus, então essa religião já não é boa. Muitos se desviam de Cristo Jesus porque infelizmente a maioria das religiões se tem corrompido e tudo isto é perfeitamente bíblico. Não erreis, meus irmãos. Tudo que está acontecendo no mundo, por aí afora que você está vendo, é perfeitamente bíblico, tá bom? Mas eu também não vou entrar nesse âmbito com os irmãos agora. Mas vamos lá. A religião, ela é um meio. Se a religião é um meio, qual é o caminho para entrar no reino dos céus? Qual é o caminho para se religar a Deus? Jesus Cristo. Ele é o caminho. Aqui mesmo, no livro de João, capítulo 14, versículo 6, ele vai dizer assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí lá em Mateus 11, versículo 28 em diante, ele vai estar dizendo assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Olha bem, irmãos, Jesus, ele é o caminho que conduz, tá bom? Por que então que eu disse para os irmãos que é para nós praticarmos a palavra? Porque a palavra é o próprio Senhor Jesus Cristo, ele é a verdade e a verdade é a palavra. Isso está escrito em João capítulo 17, tá bom, irmãos? Por isso, tenha um conhecimento da palavra, procura ler sua Bíblia, ao invés de ficar acreditando em tudo que se ouve, em tudo que se vê. Tenha comunhão com a palavra de Deus, porque Deus não vai deixar vocês ficarem confundidos. Amém? Irmãos, eu vou estar no próximo vídeo, então, entrando no tema de fé com os irmãos. E eu vou encerrar por aqui, que já ficou grandinho demais o vídeo. Eu agradeço a todos vocês que têm acompanhado e peço que compartilhe essa mensagem com outros irmãos para que eles possam ser também edificados. Eu não sou detentora de toda a verdade, mas eu sou um instrumento nas mãos de Deus. Eu espero ter contribuído para a sua edificação em Cristo Jesus. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém?